Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre genocídios culturais. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Genocídio, genocida, o que é genocídio, o que está acontecendo, o Brasil vive um genocídio. Bom, assuntos que fervilham neste tempo em que esse programa está sendo gravado e que interpelam a gente a ter uma conversa sobre do nosso jeito, né, Alexandre? A gente aqui não vai ficar definindo, mas a gente vai direcionar o assunto com ponto. A gente vai ficar desdefinindo. Porque é esse o nosso papel, né? Desconstruindo, talvez. Os desconstruidões. Vamos lá. Olha, antes de começar, duas coisas muito rápidas. Pode ser, Alexandre? Dois recadinhos pra você já começar. Primeiro, tem podcast novo na área. A gente já divulgou lá na página de Uma Conversa. A nossa colaboradora de ciências, a professora Letícia Sarturi, tem agora um podcast sobre ciência chamado Escuta Ciência. Escuta Ciência. Já saiu, né, Alexandre? Já saiu. Olha, podia gravar a voz da Alice, Alexandre. Aí a gente manda pra ela podia pôr lá, né? Sim, eu vou... A Alice já tá escutando, né? Já, né? Então. Abraço, Letícia. A Alice já é sua ouvinte, é a ouvinte número 1 do Escuta Ciência. E com certeza vai fazer uma participação especial aí que eu vou adestrá-la para isso. No maior estilo científico. Pronto, já mandamos o nosso recado, não é? Então aí tem um podcast novo, procure aí nos feeds. Pelo jeito já estão aí bem distribuídos. Escuta Ciência, um podcast sobre ciência, sobretudo sobre divulgação científica. Umas informações bem loucas aí sobre Covid que eu nem sabia, né? A segunda eu vou fazer uma autopropaganda, pode, Alexandre? Claro. Desempregado como estou, mas preciso aí criar um portfólio de trabalho, já dizia o Foca. Você pode me procurar lá no YouTube com o nome que o Alexandre Ferreira deu, Passagem Bíblica. Olha, Alexandre, vou ser bem grato, né? Eu estou ali ensaiando um pouco a edição de vídeo e tentando manter a prática do falar e também daquilo que a gente gosta, que é um pouco de análise bíblica, né? São exercícios, mas eu estou me comprometendo a fazer toda semana, então você pode procurar lá, YouTube, Passagem Bíblica, são reflexões sobre a liturgia dominical para enriquecer aquilo que os padres já fazem de maneira muito boa nas comunidades. É isso, recados dados. Coisas bem feitas, feitas com esmero, a gente gosta e com certeza vocês vão gostar, porque é o melhor editor, né? Como diz os MCs, é o meu DJ, né? É o meu DJ que tá fazendo, então só posso dizer pra vocês, ouçam e vejam, né? Porque o menino é bonito também. Minha mãe falava isso. Né? E com certeza vale muito a pena, porque é reflexão de liturgia? Mas é fora da caixinha, né, gente? Então vale a pena porque vai complementar com certeza a reflexão que o seu pároco ou o seu vigário fará na missa. E tem o Alexandre, a gente conversando depois, tem olhinho de Tarcísio Meira, né, Alexandre? Tem. É uma técnica teatral milenar. Eu voltei quase 20 anos no tempo com olhinho de Tarcísio. Tem que ter olhinho de Tarcísio Meira. Tem esse vídeo ainda, Alexandre? Tem. Eu quero. Vou disponibilizar. Vamos colocar lá no Instagram do... Vamos lá, na página de Uma Conversa, hein, Alexandre? Eu jovem. Boa. Bom, chega de enrolação. Obrigado aí você que teve paciência para as propagandinhas. E vamos pro jogo, Alexandre. O jogo hoje é de minha responsabilidade. Rápido rasteiro. Exato. E o jogo é sobre que tipo de guerreiro antigo... Eu coloquei antigo, não tá escrito antigo, mas eu vou colocar que tipo de guerreiro antigo é você. Beleza? Beleza. Então vamos clicar aqui, vamos abrir. Você pode ir lá na página umaconversa.com.br e tem lá o link desse joguinho. Pandemic Quiz. Olha só que sugestivo esse site. Nossa, é mesmo. Nossa, que coisa. Eu não tinha percebido. Eu joguei no Google e saiu isso aqui, viu, Alexandre? Vamos lá, Alexandre, pergunta 1. Que tipo de guerreiro você é? Se você vê alguém, por exemplo, um vizinho, fazendo algo errado, 1. Pense em falar com a pessoa diretamente, ou 2. Tende a não dizer nada naquele momento e espera para, antes de agir, contar para outras pessoas. Nossa. Pense em falar com a pessoa diretamente, né, gente? Olha, aqui onde eu moro tem um problema da galera não andar de máscara, sabe? E onde eu moro tem elevador, então tem aquela história, máscara e elevador, é meio
punk, sabe? Eu saio do elevador. Quando a galera entra sem máscara, eu simplesmente, de máscara, eu saio do elevador. Então, eu acho que a minha resposta seria: tende a não dizer nada naquele momento e espera para antes de agir contar para outras pessoas, não é? Acho que são os tempos, né? São os tempos. Eu entendo sua resposta. São os tempos. Vamos lá, Alexandre, vai para 2. Seguir as normas e tradições. A. É importante. É preciso ter um bom motivo para infringi-las. B. Não é importante. O melhor é decidirmos por nós mesmos o que é melhor em cada momento. É importante e não significam que não podem ser infringidas, mas há necessidade de se ter um bom motivo. Eu vou nessa primeira. Eu vou na primeira também, porque casuísmo geralmente é calhordismo. Boa. Gostei, Alexandre, gostei. Nada como ter um bom filósofo, viu? Puxa vida. Pra você, uma máquina é mais atraente quando 1. É precisa com peças simples que apenas emita algum ruído, ou quando ela é grande potência e que faça a terra tremer. Pra mim, quanto mais Megazord, melhor. Então, eu também ia falar isso, mas aí calha da gente ter a mesma resposta, entendeu? E eu gosto de uma máquina simples, que emita algum ruidinho, assim, algo, né, de micromecânica ali. Então eu vou pôr a primeira e você põe a segunda, é isso? Isso, pode ser. Vamos lá, então. Vamos lá, para a quarta. Com qual dessas frases você concorda? A. As pessoas que sobreviveram a uma guerra são, em parte, afortunadas, porque seu caráter endureceu. Está capacitada a não dar importância a preocupações menores. B. A sobrevivência a uma guerra torna as pessoas piores do que se tivessem vivido em paz e com comodidade por toda a sua vida. Caraca. Não. Eu acho que você vai pensar como eu, como a A, né? Então, eu acho que não. Eu vou de B. Você vai de B? Eu acho que as pessoas geralmente saem traumatizadas e sobra só o suquinho de ser humano só. Se você for pensar, por exemplo, em soldados que lutam guerras, que vivem de estresse pós-traumático, não tá no gibi, né? Mas sim, eu penso, por exemplo, em quem sobreviveu a grandes privações em campos de prisioneiros, ou cidades invadidas. No fim, é aquilo, né? Não dão tanta importância para preocupações menores como a gente às vezes dá no nosso dia a dia, né? Então, pensamos diferentes, mas entendemos o ponto de vista de cada um. Vamos pro próximo, Alexandre? Vamos pro próximo, vai tu. O que gostaria mais de fazer no fim de semana? Farrear com os amigos, ficar em casa curtindo a família ou ficar em casa lendo ou aprendendo algo? A gente é uns velhos, né, Alexandre? Farrear com os amigos, né? Ainda mais que a gente vivemos um período da vida quase num monastério, né? Isolado de todo mundo também, né? Um ritmo monástico de vida. Hoje eu vou de fica em casa curtindo a família. Então, Alexandre, eu vou ser sincero pro você, eu também, viu, bicho? Porque se tem uma coisa que não viver a vida ministerial me fez, foi me reconectar totalmente com família, com amigos. Isso, bom, você experimentou isso antes de mim, não é? É algo que é espantoso o quanto a gente fica afastado dessas pessoas, né? E o quanto a gente consegue se reconectar de novo. Eu venho percebendo isso paulatinamente, viu? E como voltar... mostra pra gente o quanto a gente estava afastado. Nossa, eu vejo isso, assim, quanta coisa que eu não vi acontecer de gente extremamente importante pra mim, extremamente importante, é uma maluquice, mas a gente vai aprendendo, né, Alexandre? E aí eu digo, também. Eu admiro mais ainda os padres hoje em dia, acho que você também, não é? Não só padres, mas médicos sem fronteiras, sim. policiais, né, que de alguma maneira também são afastados, são privados do convívio da família, do que é o normal da coisa, né? Da maioria das pessoas fazem, então. Sim. Todos vocês... É uma redescoberta. Abraço nosso, né? Vamos lá pra sexta. Nossa, a gente tá filosofante hoje, hein? Muito, hein? O que é mais importante para você? Sua terra e suas tradições? Sua religião? Nenhum dos dois me importa muito. Caramba! Que é isso? É um guerreiro Nietzsche. Né? Você tá louco. Eu vou de minha religião. Sim. Eu vou responder a sua terra e suas tradições, pra gente não responder a mesma coisa, incluindo tradições a questão religiosa. Porque de lá, por exemplo, de onde meu pai vem, ser
dali e ser católico se mistura no jeito de viver a cultura e a tradição religiosa e mesmo a tradição local, né? Então vou colocar a primeira e você coloca a segunda. Isso dá um episódio, né? Marca aí, Alexandre. Galicanos e Ultramontanos. Pois é, Eita. Treta boa. Abraço, Papa Pio IX. Vamos lá, Alexandre! Vamos 7 de 10, você gosta de viajar? E aí sim, demais! Viajo sempre que posso. Não me assustam viagens longas e não há nenhum lugar do mundo que eu não queira conhecer. Ou, gosto de viajar de vez em quando, mas depende do tipo de viagem, nem todas me atraem. Ou, ainda mais, estou mais para caseiro. Bem que preferiria uma excursão por uma montanha nas cercanias do que ir para algum lugar longe de casa. Eu gosto de viajar de vez em quando, porque a gente não tem dinheiro para viajar, né, o tempo inteiro. Mas depende do tipo de viagem, nem todas me atraem. Por exemplo, Roma é um lugar que eu fui e não volto. Agora mais ainda, né? Eu não voltaria porque tem outros lugares que eu gostaria de ir. Sim. Mas eu sou mais caseiro. Tá certo. Eu, Alexandre, é mesmo, né? Eu fico pensando aqui, esse quiz enquanto entrevista de emprego pra ser guerreiro, o que esse cara do RH tava pensando? Mas vamos em frente. Você vai ser um hobbit, você vai ver. Vamos lá, Alexandre, 8. Ou um guerreiro virtual. Em qual período do dia você tem mais disposição para trabalhar ou estudar? Pela manhã, à noite? Eu pela manhã. Manhã, eu sou totalmente matutino. Então vamos. Qual dessas qualidades te ajuda mais a cumprir suas metas? Eu sou disciplinado ou sou enérgico? Meio a meio, viu? Vai, eu vou pôr o oposto do que você colocar, vai, Alexandre. Olha, eu às vezes preciso ser disciplinado. Assim, a disciplina pra mim é uma ferramenta. Sim. Mas eu sou da empolgação, eu sou da explosão. Tanto que às vezes eu só vou até o meio do caminho. Então eu vou colocar sou disciplinado porque eu acredito no poder do hábito. Eu criei disciplinas pra vida que me fazem total diferença até hoje. Então eu vou pôr disciplina e você põe energia, né? Isso mesmo. Vamos lá, 10. O que mais te motiva na perseguição destas metas? Conseguir superar meus limites pessoais, conseguir grandes coisas que causem admiração. Olha, cara, eu tô pouco me importando se eu vou causar admiração nos outros. Chega um estágio da vida, a gente tá preocupado com isso? Você tá preocupado com isso, Alexandre? Olha, Pedro, eu vou nessa segunda, mas não tanto por causar admiração, mas porque essa primeira tem um quê também de, eu sou egoísta, tô pensando só aqui no meu umbiguinho. Sim. E eu acho que a gente, de alguma maneira, tem que deixar uma pegada quando passa nesse mundo aqui, sabe? Sim. Sim, sem dúvidas. Mas o que eu analisei aqui, a primeira, superar os meus limites pessoais é me aperfeiçoar justamente na questão da disciplina, essas coisas. Foi assim que eu pensei. Ou conseguir grandes coisas que causem admiração é no sentido de prestar conta da minha vida para os outros, entendeu? Sim, ostentação, né? Ou uma ostentação e tudo. Então foi nesse. Então eu vou na primeira, você vai na segunda, mas eu concordo inteiramente com isso. Não à toa faço o que estou fazendo aí do canal e tudo, justamente para ajudar outros a atravessar, ou seja, dar de mim, e é o que a gente faz nesse podcast também, né, Alexandre? Dar um pouco da gente para que vocês possam, os ouvintes, caminhar à frente. Não é que não me importo com o que penso. Acho que é melhor corrigir aqui, né, Alexandre? Não, deu pra entender. Deu pra entender, né? Quem muito se explica, se complica. Vamos ao tema, Alexandre. Vamos ver o resultado, meninão. Rapaz, peraí. Olha, gostei. E é o que eu queria ser. Assim, era o que eu queria tirar, não o que eu queria ser. O que é você, Alexandre? Eu sou um guerreiro cruzado, moço. Ô, louco, bicho. Honrado e sacrificado. Você seria um cruzado que não se importaria em deixar sua família e suas posses para gravar o ferro e fogo a sua verdade. Eita, essa parte eu não gostei. Está sempre de frente para a luta, seguindo a ordem papal. Você você largaria tudo para percorrer milhares de quilômetros e enfrentar os infiéis e seus outros senhores. É isso, rapaz, aí, tá bom. Olha aí. O meu deu, Alexandre, um samurai. Caramba, é bom que a gente não ia se cruzar, né? Não, nunca, é mesmo. Você é honrado e preciso.
desempenharia um bom papel sob uma armadura bem trabalhada e com parte da elite de guerreiros do Japão. E como parte da elite de guerreiros do Japão. O respeito à sua família, a seu nome e aos seus antepassados são tudo para um samurai. O samurai leva suas atitudes às últimas consequências para fazer da guerra uma arte. Yata! Vamos pro tema, Alexandre. Vamos. Eita, jogo comprido. Por genocídio, entende-se quaisquer dos atos a seguir relacionados, cometidos com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como: a. Assassinatos de membros do grupo. b. Causar danos à integridade física ou mental de membros do grupo. c. Impor deliberadamente ao grupo condições de vida que possam causar sua destruição física, total ou parcial. d. Impor medidas que impeçam a reprodução física dos membros do grupo. E. Transferir à força crianças de um grupo para outro. Muito bem, Alexandre. Genocídios culturais, como a gente vem fazendo nos últimos programas, eu acho que a gente podia bater um papo sobre essas duas palavras, genocídio e a questão da cultura. Sim. Então, pela ordem aí, eu acho que a gente poderia pegar um pouco daquilo que a gente sabe de grego, não é? Genocídio, não é? Uhum. Porque é uma palavra grega, tem grego nesse meio, não é? Tem grego, sempre tem. Sim, sim. Que é o assassinato de um... A palavra gene, não é, Alexandre? Gene tem a ver com povos, da onde você veio, né? Sim. Genética. Sim. Gênesis também, né? Gênesis, exatamente. Exato, né? Lógico, você tem gene na questão de origem, mas você também tem aquilo que é a denominação de um povo, de uma característica. Gente. Então, quando se fala de genocídio, aí a gente tem homicídio, fratricídio, patricídio, feminicídio. Eu acho engraçado os caras, aquela masculinidade frágil, né? Mas por que tem feminicídio e não tem homicídio, né? Então, a maior prova de que a palavra é machista é porque é homicídio, né? Mas não adianta, né? Se o cara tem essa masculinidade frágil, é dose. Então vem do matar, do exterminar. Mas há algo importante naquilo que é a definição do genocídio, não é, Alexandre? Não é um matar por acidente, não é? Exato. Como, por exemplo, o que diferencia uma morte de causas naturais de um homicídio é a questão do dolo, né? De você, ou pelo menos da culpa, de você ter uma participação que você não pode negar naquele desastre, naquela catástrofe, ou naquelas mortes, no caso, porque trata-se da morte de um povo, né? Então, assim, não dá pra você não pensar que se um suicídio também é um caso que a gente deveria até tratar, né? Porque é a questão de tirar a própria vida, mas na questão do homicídio, se já é algo que pra nós é inadmissível, né? Haja vista aí os Datenas da vida que passam a tarde explorando esses casos e com essa intenção mesmo de deixar você perplexo. Imagina então um genocídio. Você imaginar que um povo ou um monte de gente foi exterminado, né? Foi morto. Então, o genocídio é quase como se fosse um superlativo de homicídio. Sim, E lembrando que eu lembro do Georges Bourdokan, que é um autor que valoriza muito a cultura árabe, e ele falava, ele atribuía a sabedoria árabe, né? Não islâmica, árabe, de que quando você mata um ser humano, você mata toda a humanidade, né? Porque ali subsiste toda uma pessoa. E aí, de fato, o genocídio é quando você apaga ou tenta apagar vários humanos, ou seja, é uma palavra do superlativo, mas qualquer assassinato, qualquer homicídio ou mesmo qualquer suicídio é apagar a própria humanidade que subsiste em cada ser humano, né? Eu acho que isso vale bastante a pena a gente lembrar. Então, lembrar que genocídio também é intencional.
É aquilo que o Alexandre disse, quem quer tirar a vida. E aí a gente tem vários casos, a gente vai um pouco falar sobre isso no segundo bloco, não é? Mas não sem antes a gente definir também a questão de cultura, não é? Já que a gente vai falar de genocídio cultural, a questão de cultura. Alexandre, eu vou dar aqui, né, a definição de cultura que costumava dar quando dava aula para ensino fundamental, né? Diga. Que cultura é o conjunto daquilo que é produzido por uma sociedade, a língua, a arte, a comida, ou seja, tudo aquilo que uma sociedade produz é e pode ser resumido como a sua cultura, né? Então, nesse sentido, quando uma sociedade, por exemplo, cultua a morte, ela tem como traço cultural a morte. Há muito isso, não é? Sociedades que idolatram armas, sociedades que idolatram guerras, sociedades que idolatram uma hipersexualização. Tudo isso é produto cultural, é cultura, é aquilo que uma sociedade produz, é o suco de uma sociedade, não é? Falei bem, Alexandre? Falou bem. Eu reportaria ainda aquele nosso episódio sobre a loucura da cura da cultura. Sim. Que a gente já falou alguma coisa desse tipo. E pra mim, Pedro, sempre me vem à mente um pouco a definição, como discorre sobre o assunto Ernest Cassirer, um alemão. Caramba, meu. Ele sempre Voltamos, hein, Alexandre? Parabéns, hein? Brincadeira. Mas a definição do Cassirer tem a ver, ele junta duas coisas que são muito próprias, né, de todas as culturas, que é o cultivo e o culto, né? Sim. O culto, no sentido de algo que não está necessariamente, digamos, na natureza, é algo de alguma maneira sobrenatural que transcende a natureza, né? A ideia do culto, porque nas culturas antigas, e quanto mais ancestral a cultura, ou quanto mais a gente volta na noite do tempo da humanidade, tudo aquilo que é fora do natural é tocado pelo sagrado, né? Sim. E a ideia do cultivo, que significa que o homem parou e saiu do lugar comum de fazer as coisas mecanicamente, digamos, ou habitualmente, ou como um animal, e passou a fazer a coisa com consciência. O Pedro falava lá das máquinas simples. Quando o homem usou um pau como alavanca, e isso nossos primos primatas já fazem, você já tem ali uma cultura se desenvolvendo. Ou seja, você vai aprimorando uma técnica e você vai ficando bom naquilo, né? Aí a gente já pode até, Pedro, colar genocídio e cultura juntos, porque tudo que o homem faz está fadado a acabar, né? Como tudo aquilo que é cultivo, né, nasce, cresce, reproduz e morre. Quais as maiores, digamos, marcas que o ser humano faz na Terra, ou deixou na Terra até hoje? Quando começa a cultura, olha lá, paleolítica, ou seja, o homem começa a dominar as técnicas com pedras, ele começa a construir muro, ele começa a construir cidades, né? E essas coisas estão aí até hoje. Mas até isso acaba, né? Sim. Então, os maiores edifícios que existem no mundo um dia vão acabar, a muralha da China um dia vai cair, as pirâmides do Egito que estão lá há milhares de anos um dia cairão. Sim. Porque tudo que é humano morre, como o próprio ser humano um dia morre. Então, a história da humanidade é uma história de culturas que nasceram, se desenvolveram e um dia morreram. E dizem os cientistas, os arqueólogos, os paleontólogos, que inclusive a nossa espécie humana pelo menos matou, Pedro, os Neandertais. Sim, exterminou da face. Nós sobrevivemos graças ao assassinato em massa dos Neandertais. A extinção muito provavelmente querida, né? Intencional, porque via na outra espécie ou uma ameaça, ou de alguma maneira uma espécie que era possível de ser exterminada, porque conseguimos ferramentas e modos de se sobrepormos a eles. Porém, e isso também é irônico, os Neandertais subsistem na nossa humanidade, né? Sim. Se você pegar lá o DNA, vai ver que tem algumas pessoas que têm uma quantidade de gene maior de Neandertal, outros menos. Sim. E tal. Aliás, Alexandre, a melhor notícia que eu li hoje, quando a gente grava esse programa,
é que boa parte do DNA do cearense é de vikings. Abraço, vikings de Osasco, hein? Caramba, hein? Porque agora há uma cultura, aqui onde eu moro tem uma rede que chama Ragnar. E eu fico procurando onde é que tá o loirão de barba aqui, com o nome de Ragnar, para usar esse nome, Ragnar Lothbrok. E agora tudo é viking, não é? Galera se achando viking por causa de uma série, não sei o quê. Pois saiba, o cearense, um sertanejo, um nordestino, tem mais viking no DNA do que um paulistano. Segura essa, viu? Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. Primeiro, grandes bosta. Grandes bosta. Não, eu penso a mesma coisa. Não, mas tudo bem, é legal de saber. E outra coisa, se tem um povo que tem coragem de colocar o nome de filho de Ragnar, é o povo do Nordeste mesmo. Isso é verdade, que coloca cada nome da hora. Mas, Alexandre, eu fico percebendo isso, por exemplo, eu também acho que serve muito mais pra tirar sarro. Sim. Do cara que é do Sudeste, do cara que é do Sul, e fala, não, aqui tem profunda identificação com os vikings, não sei o quê, e dizer, não, cara, quem tem muito gene de viking é o nordestino, né? O cara que você discrimina. Isso é uma piada da natureza. É a natureza rindo da cara desses caras, né? Exato. Mas, agora, você falava dessa questão cultural, e eu pensava duas coisas pra gente caminhar aí pros despatrocinadores. Primeiro, a efemeridade da vida humana. O quanto a gente é efêmero na existência. Né? O Mário Sérgio Cortella, uma vez numa aula, isso deve estar pela internet aí, falava de como o ser humano se situa dentro da criação. Não é? E onde está um homem individual dentro da potencialidade que é o universo. E ele fala, você no final das contas é o vice-treco do subtroço. Abraço lá no desembargador que falou, sabe com quem você está falando. Né? Então a efemeridade da vida, a gente se acha muita coisa. Olha a idade da criação, não é? Olha a idade de tudo. E quem é a gente que vive 80, 90 anos, a gente aí está na metade do caminho, não é? E de se achar tanto. Então, primeiro que a vida é efêmera. E por que a vida é efêmera? A cultura também ela é. É que a gente está nesse espaço de tempo, a gente que acha que a realidade é só essa, não é? Mas, na verdade, não é. Vem muita coisa pra frente que só a Alice vai ver e nem a gente. E teve muita coisa pra trás que os nossos bisavós viram e a gente não viu. Então a gente precisa entender isso. Então quando se fala de guerra cultural, lógico, é normal que uma superpotência tente impor a sua cultura a outra. Existe uma guerra cultural. Mas eu acho isso assim, de uma falta de percepção daquilo que é a própria realidade muito grande. Muito grande. Não é que eu tô, né, a gente já falou bem, a gente vive falando bem da cultura brasileira, daquilo que é a mistura e tudo, né? Mas quando se fala de guerra cultural, a gente esquece daquilo que é a efemeridade da própria vida, o quanto ela é efêmera, o quanto ela vai terminar logo, e a gente não percebe isso e fica aí criando verdadeiros monstros e cavalos de guerra. Um pouco a gente falou isso também na questão da cultura oriental, né? E cultura ocidental lá naqueles programas, né? Eu vejo assim que essa coisa de supervalorizar o que somos individualmente ou a nossa cultura tem um quê também de querer permanecer depois que nós vamos, né? Sim. Essa coisa de valorizar a tradição, muitas vezes é você querer dizer para quem vem depois de você, não esqueça de mim, né? Porque eu vou ser parte da sua tradição. Então, mas aí você tá falando de tradição, ó, a gente já adiando que já era para ter terminado, né? Que é também essa história, não, precisamos nos abrigar às tradições. Cara, qual tradição? Às vezes a gente tem aí uns bando de tradicionalista que não sabe nem, primeiro, o que é a tradição, o que compõe essa tradição que ele fala e o que é verdadeiramente substancial na tradição ou não. Uma vez um cara chegou pra mim e falou, olha, eu sou tradicionalista e conservador. E eu quase perguntei, tá, me defina tradicionalista. E eu tenho certeza que se eu perguntasse, o cara não ia responder nada. E se eu perguntasse o que é conservador, ele também não saberia responder. Mas agora virou moda, é a moda da etiqueta. Conservador é aquela aguinha quando você compra o picles, sabe? É aquilo. Depois dessa, Alexandre, vamos pros despatrocinadores. Vamos conservar a tradição de tocar uma música no meio.
Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive em meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. Tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem impacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidades de conservação abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração, e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral, e joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto, e blinde-o contra o branco mau e bruto, que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação à violência e à violação de seus direitos, de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Pois índio pode ter iPad freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia cuia, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já. Para que um indígena não seja um indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida, já velho ou jovem,
ou pior, demarcação já. Demarcação já. Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural, em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná. Demarcação já, demarcação já. Pois guaranis e macuxis e pataxós estão em nós e somos nós, pois índio é nós, é quem dentro de nós a gente traz, aliás, de Caiapós e Caiôás, somos xarás, xará. Demarcação já, demarcação já. Pelo respeito e pelo direito, a diferença e a diversidade de cada etnia, cada minoria, de cada espécie da comunidade, de seres vivos que na terra ainda. Demarcação já, demarcação já. Por um mundo melhor, ou pelo menos algum mundo por vir, por um futuro melhor, ou oxalá algum futuro por eles, por nós, por todo mundo, que nessa barca junto todo mundo tá. Demarcação já, demarcação já. Já que depois que o enxame de Ibirapueras e de Maracanãs de mata for pro chão, os Yanomami morrerão deveras, mas seus xamãs, seu povo vingarão. E sobre a humanidade o céu cairá. Demarcação já, demarcação já. Já que por isso o plano do Krenak encerra, cantar dessa pra suspender o céu. Indígena sem terra é todo sem a terra, é toda a civilização ao léu, e ao Deus dará. Demarcação já, demarcação já. Sem mais embromação na mesa do palácio, nem mais embaço na gaveta da justiça, nem mais demora, nem delonga no processo, nem retrocesso, nem pendenga no congresso, nem lenga-lenga, nem en, nem blá, blá, blá. Demarcação já, demarcação já. E no episódio de hoje nós estamos falando sobre genocídios culturais. E já tratamos bastante de questões teóricas. Talvez agora seja importante nós darmos exemplos, nós percorrermos a história, sobretudo aquilo que está registrado por aí, para podermos mostrar que isso tem que doer de alguma maneira, né, Pedro? Tem que doer, e para doer de verdade a gente tem que olhar para aquilo que é real, né? Ou como esses genocídios culturais, eles são danosos e como vão desmontando um quebra-cabeça que já está montado. E é curioso que à medida que se desmonta, não tem como remontar, não é, Alexandre? É bem triste isso. Não. E a gente podia ver alguns exemplos, né, Alexandre? Eu acho que quando a gente começou a falar, lógico, a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão de cultura indígena. Eu estava lendo um estudo, aliás, ontem, Alexandre, que falou que 90% das línguas indígenas brasileiras foram extintas. Oh. E as que restam ainda no Brasil, elas já estão ameaçadas, não é? A gente perdeu riqueza
quando você fala de línguas extintas, você quer dizer jeitos de pensar, cosmologias, sabedoria em termos de conhecimentos medicinais até. Você está falando de uma riqueza religiosa que se perdeu, porque se uma língua se perde, como você explica alguma coisa? Se uma língua se perde, é porque um povo foi extinto. Se uma língua se perde, é porque, de alguma maneira, uma tradição que era oral, ela já não existe mais. Putz, Alexandre, você falando isso agora, eu fiquei pensando exatamente isso, né, bicho? O quanto uma língua carrega símbolos, o quanto uma língua carrega significados, e quando tudo isso se perde, jeitos de pensar, lógicas de se pensar, jeitos de se resolver problemas, não é? E se perdeu junto com a língua, porque cada língua demanda uma lógica diferente. A língua portuguesa tem uma lógica de se construir uma frase, o inglês tem outro, o japonês tem outro, o latim tem outra. E de repente, por isso que as pessoas têm dificuldade de fazer tradução simultânea, não é? Sim. Porque são lógicas diferentes. E de fato, cara, eu não tinha pensado nessa questão das outras riquezas que vem no bojo de quando se perde uma língua, um idioma. Mas eu estava pensando, Alexandre, primeiro, me espanta muito, por exemplo, olhar ali para a região do Irã, do Iraque, sabe? E o berço da civilização, né? Pois é, cara. E perceber que ali, no Irã e no Iraque, onde a gente aprende ali em história, né? Sobre Mesopotâmia, sobre a escrita, sobre tudo aquilo que foi aquele lugar, o Tigres, o Eufrates e tudo mais. E a gente vê o quanto o Irã e o Iraque hoje foram totalmente desfigurados e destruídos por outras culturas, não é? A gente já falou aí do Irã, de procurar ali Persépolis da Marjane Satrapi, mas também o que os Estados Unidos fizeram naquela região, o que o Islã fez na Revolução Islâmica no Irã, o que os Estados Unidos detonou com o Iraque. Ou seja, é de partir o coração ver como aquele lugar, aquele berço cultural vai se esvaindo diante dos nossos olhos, né? E nos dias de hoje, você falou de Irã e Iraque, a gente não pode esquecer também a Síria, que está ali coladinha, e você pensa assim, Irã era a Pérsia, Iraque era a Babilônia, e a Síria era o grande império assírio. Estava tudo ali muito perto, por algum tempo até mandaram no mundo. E também eles, lá atrás, quando eram impérios, tinham o seu quê também de maldosos mesmo, né? Como foi o Império Romano, como hoje é o Império Norte-Americano. E é o mal dos impérios, né? É a praga, é a chaga dos impérios no mundo. Mas, assim, não tem como nós não lamentarmos o que acontece hoje, com o declínio, com essa ânsia de extermínio dessas culturas, ou na busca de riquezas, você atropela essa coisa fina que é essa construção humana de significados que o Pedro falava. E para mim hoje, sobretudo como cristão, a dor que dói mais é a Síria, Pedro. De ver tudo se destruindo e o pior, né, Alexandre? Assim, não é que é pior, mas dói. Que a Síria vem se destruindo, se esfacelando e nada está sendo colocado no lugar, né? Nada. Nada está sendo colocado no lugar. Olha, quando porque você pode dizer, por exemplo, no Irã, você tirou toda a tradição que existia para colocar o Islã ali. Então aí se gera uma nova cultura e tudo mais. Mas a Síria, o que está acontecendo... Não, assim, eu estou dizendo em linhas gerais. Né? Eu vou dar... Agora assim... a Síria não, ela está morrendo. Né? Em termos de tradição religiosa, né? Quando você pensa, por exemplo, Irã, você tinha antes lá, né? Quando o cristianismo estava surgindo, você tinha o zoroastrismo, que se propunha também uma religião universal e de alguma maneira coexistiu com o cristianismo e foi suplantado mesmo pelo islamismo. Mas quando você vai pegar algumas coisas do Islã, bebeu muito do zoroastrismo. Essa dicotomia do bem e do mal, inclusive o próprio cristianismo também, né? Que a igreja primitiva criticava e de que alguma maneira foi
assimilada, essa coisa do maniqueísmo, sabe? E quando você pega a Síria, veja, você tinha ali, dentro da cultura síria, uma igreja como Antioquia, que hoje está no território da Turquia, mas muito próximo ali da fronteira com o país Síria, que era a cultura síria, que foi um dos berços do cristianismo. A primeira cidade que reconheceu os cristãos com esse nome, né, os seguidores do Cristo. Você tem Damasco. Você imagina a importância de Damasco para o cristianismo, enquanto a cidade em que Paulo ia no caminho e que se converteu. O que era o caminho de Damasco? Era o caminho para um grande centro de pensamento. E o que é Damasco hoje, né? Você imagina que, por exemplo, os escritos de Aristóteles foram traduzidos para o sírio, ficaram ali por muito tempo, depois os monges sírios traduziram para o árabe e depois esses manuscritos árabes de Aristóteles é que vão fundar lá o pensamento da Idade Média, de Averroes, de Tomás de Aquino, de São Boaventura, que vai desembocar em toda uma profusão de filosofia de novo que vai chegar na nossa cultura judaico-cristã. Chega em Ratzinger, né, Alexandre? A nossa cultura judaico-cristã ocidental ratzingeriana. Mas é uma pena quando a gente vê exatamente... Esse é um exemplo claro, né, de um genocídio cultural e daquilo que é a destruição de bases sólidas, de colunas que sustentam edifícios, né, Alexandre? E olha, Pedro, lá no Islã, lá no Corão, tem lá, em uma das suras, tem lá dizendo, não moleste, não atrapalhe o monge cristão. Né? Quando se fala desse monge cristão, a tradição monástica síria. E hoje o que você viu na briga lá entre Estado Islâmico e Bashar al-Assad? Os caras destruindo mosteiros, né? Praticamente dizimando a tradição monástica síria. É disso que a gente está falando, né? De coisas que foram cultivadas por tanto tempo, resistiram, né? E hoje praticamente está aniquilado e certamente fecunda a nossa cultura de diversas maneiras. Tinha um amigo meu que falava, nós precisamos aprender sírio para descobrir essa riqueza filosófica que foi conservada na língua síria. Sim. Né? Porque isso daqui a pouco se perde. E, mais uma vez, a gente volta à questão linguística, né? Sim. Ô, Alexandre, eu acho que a gente podia sair um pouco aí do Oriente Médio, e aí tem tantas outras culturas dizimadas, né? Também no continente africano, a escravidão também conseguiu fazer muito mal, a colonização europeia conseguiu acabar com o continente africano, dividiu a África na divisão segundo a cabeça dos europeus, sem levar em conta as divisões tribais que existiam dentro do continente, não é? Um verdadeiro assassinato, e não à toa, por causa desse genocídio, a África continua se autoconsumindo em guerras, não é? Também, guerras tribais e tudo mais. Mas a gente podia falar da Europa, não é? O povo gosta tanto da Europa e tudo. E as pessoas têm a imagem de que a Europa, hoje, ela sempre foi assim. O que não é nem de longe uma verdade, não é, Alexandre? Não. O que há de fusão de culturas dentro do continente europeu não está no gibi, não é? E o que o cristianismo, ou melhor dizendo, a igreja, vamos usar aqui, não o cristianismo, mas a igreja, conseguiu fazer com que isso acontecesse, não está também em lugar nenhum, não é? Foi uma fusão em nome de Deus, em nome da fé, não é? Muitas culturas ali se apagaram por causa das dominações ou da expansão do cristianismo, vamos assim dizer, né? E eu nem gostaria tanto de se estender pela Europa, porque de fato isso é marcante e daria pra gente se estender bastante, mas assim, a mesma mentalidade, Pedro, e até essa mentalidade refinada de uma tentativa de homogeneização da cultura a partir da religião que aconteceu na Europa, ela vem de navio para o Novo Mundo, né? Se tenta também ali chegar até o extremo
Oriente, abraço Scorsese e seu filme O Silêncio, que mostra que não conseguiu com tanta facilidade essa implantação de uma religião e de uma cultura hegemônica, mas aqui no Ocidente Extremo a coisa aconteceu e aconteceu da pior maneira possível. É aquilo, né? Sem se perceber, vão se ceifando aí vagarosamente ou violentamente aquilo que são as culturas e os povos. Alexandre, dá para dar um passo a mais, não? Dá, vamos. Porque a gente podia se deslocar um pouco. A gente vai terminar com o cristianismo, né? E como o cristianismo também foi cometendo autogenocídios culturais. Acho que isso seria legal dizer, né? Mas, por exemplo, não dá para deixar de lado, né, aquilo que aconteceu nas Américas, por exemplo. Né? Quando há a invasão do Ocidente, né, isso que a gente fala no programa, o quanto as culturas que eram avançadíssimas aqui na América do Sul foram sendo pouco a pouco destruídas. Foram sendo pouco a pouco colocadas de lado não, para debaixo da terra, né, Alexandre? Debaixo da terra. Sim. Sim. Maias, incas, astecas, aqui mesmo no nosso território, um sem número de populações indígenas, as culturas indígenas mais ao sul, Terra do Fogo, no que foi espalhando a civilização que se diz, né, cristã ocidental, na verdade foi levando um rastro de morte muito grande, não é? Muitas culturas que foram sendo apagadas literalmente. Né? Eu, assim, pensando nesse programa hoje, encontrei um dado que dá para você perceber, porque não tem como, né, Pedro? Você, quando fala em genocídio cultural, você automaticamente já cria uma linha do tempo paralela, né? Assim, o que é e o que poderia ter sido. O dado que eu achei foi o seguinte, que na civilização Inca, que se estabelecia ali, tinha o seu centro de poder no Peru, você tinha 12 milhões de pessoas, sendo que os europeus tinham uma base de 7 milhões de pessoas, a Europa. Pensando que a Europa tinha passado, inclusive, por toda a questão da peste negra, que dizimou milhares de pessoas e que vira e mexe tinha lá uma epidemia que matava um bocado de gente. E então você imagina que no sul da América você tinha 12 milhões de pessoas. Na Europa você tinha 7 milhões de pessoas. Então, em termos de civilização, em termos de população, a coisa estava girando, era aqui. A periferia do mundo era lá. Né? Se você for pensar populacionalmente. E a cultura inca, ou a civilização inca, era um braço dos índios quechuas. Então você imagina que lá no Peru, esses índios se espalhavam até o Chile, até a Argentina. Sabe-se que tinha um contato, inclusive comercial, com aqui o pessoal do Atlântico, onde hoje é São Vicente, Santos. Se sabia que lá no Peru tinha essa civilização, e é que eles olhavam meio que como se fosse os Estados Unidos, sabe? Como se fosse a Quinta Avenida. Machu Picchu era a Quinta Avenida dos índios. De São Sebastião aqui, sabe? Fala, pô, os portugueses chegavam e falavam, pô, tem uma cidade assim? Pô, claro que tem. Tá lá, ó, você segue esse caminho aqui, que era o caminho do Beaperu, você vai chegar lá, né? Vai chegar lá no Eldorado, né? E veja, era uma cultura e uma civilização complexa que também, Pedro, exterminou culturas rivais, que também se impôs, que também de alguma maneira dominou, né? Mas que tinha uma riqueza, tinha uma cultura e tal. E que quando chegou a pólvora e chegou a doença europeia, foi exterminada. Isso sem falar das nossas culturas que não tinham o esplendor de uma civilização inca, né? Os índios brasileiros que tinham lá também o seu jeito de ser, tinham o seu jeito de viver, que tinha também toda ali uma sabedoria que poderia ter chegado até nós se a coisa não tivesse sido do jeito que foi. Impositiva, gananciosa, tacanha, no sentido de achar que o meu Deus e a minha doutrina é a que é boa
e vocês têm que engolir isso daqui, ou é isso ou é fogo. Dá uma pena, porque a gente tem uma imagem de que essas culturas... Isso me espanta enquanto você fala, porque a gente tem a imagem de que eram culturas autóctones, totalmente separadas, totalmente isoladas. E de imaginar que essa galera, não é, se entremeava aqui, de se encontrar, de que Machu Picchu era, vai lá, Nova York dos índios, né? Ou a Roma, né? Pois é, de você imaginar que havia tudo isso e de pensar assim, o quanto uma civilização mais violenta, não que os indígenas não fossem violentos. Acho que indígena nem é o melhor termo, né? Os nativos da América. Os ameríndios. Enquanto os nativos da América também eram violentos, mas a cultura europeia, ela veio com a intenção de destruir. A gente falou lá no começo, 90% das línguas indígenas morreram. A galera tira sarro, né? Um dia até brinquei, mas pedi desculpas, né? Na questão de que o índio usa um calção Adidas e tudo. Mas a civilização já invadiu de tal maneira, mas é um outro jeito de pensar, é uma outra vida, é uma outra lógica, é um outro idioma. E a gente, a partir do momento em que a gente não preserva esse tipo de cultura, a partir do momento em que a gente não é capaz de resguardar essas culturas, ora, há um risco muito grande de a gente estar repetindo as mesmas coisas que os violentos fizeram. E isso vem acontecendo paulatinamente. A cada fazenda que é expandida, a cada terra indígena que não é demarcada, e cara, a terra indígena demarcada é muito pouco. É muito pouco. O que tem de gente interessada em que morram mais índios, o que tem de índio morrendo por causa de Covid, agora, nesse tempo, né, Alexandre? Sim. E aí você querer exigir de uma cultura que é diferente, que use máscara, sendo que quem está levando a doença somos nós. E a gente cria essa relação de dependência, porque agora o indígena também não consegue subsistir de si próprio. E precisa vir a civilização, o quanto a gente vai matando pouco a pouco de inanição, ou porque a gente não nutre essas culturas, ou não dá a elas a oportunidade de crescerem, a gente vai tirando essas vidas, essas culturas, essas nações, esses povos, essas riquezas. A partir do momento que a gente vai se alinhando com esse tipo de pensamento contrário, a gente não está fazendo nada diferente do que os grandes colonizadores fizeram, né? Sem as benesses financeiras, diga-se de passagem, né? Pois é, assim, eu fico pensando, sabe, Pedro, que quando a gente vai estudar a história, ou quando lá no comecinho da nossa adolescência isso é passado para nós, a coisa vem assim, porque os povos originários da América estão num estágio atrasado, são silvícolas, enquanto nós já estamos no estágio adiantado de vida. E, bem, aí quando você olha, os povos indígenas são silvícolas, sim, né? Sobrevivem da selva, sobrevivem daquilo que a natureza dá. A nossa sociedade, para mim, me parece, antes de tudo, que evoluímos pro estágio paleolítico e é isso que vai ficar, sabe? São as pedras. Transformamos a nossa vida numa selva de pedras. E você tem que fazer uma escolha hoje se você quer viver no mundo de pedra ou você quer viver no mundo de uma selva orgânica com as coisas em organicidade ou em sintonia com a natureza. E é isso que o Pedro tá falando, assim, eu subscrevo, concordo plenamente. Ou a gente salva as culturas ameríndias, ou a gente se interessa por elas, ou o que vai sobrar depois é só o vazio de a gente não ter feito nada, né? Sim. E pra mim, Pedro, eu tenho, assim, quando penso numa linha do tempo da evolução dos seres humanos e do caminhar que foi o ser humano sair da África, se espalhar pela Europa, pela Ásia, cruzar o Oceano Pacífico e chegar na América, e alguns dizem que foi isso mesmo, cruzar o oceano, outros dizem que foi lá pelo Estreito de Bering. Há quem diga, inclusive, que foi o caminho contrário, foi cruzando o Atlântico da África para a América, uma teoria interessantíssima, inclusive. Mas para mim, Pedro, me parece que o homem que chegou na América, sobretudo o homem que cruzou a floresta amazônica, que chegou
lá nas praias do Ceará, ele falou assim, mano, eu tô de boa de pedra, velho. Eu vou ficar aqui com as canoas e pescar o meu peixinho e curtir essa brisa aqui no final da tarde, sabe? Me parece que foi uma evolução natural do ser humano que tava cansado de peregrinar tanto e de se matar tanto e de querer só construir edifícios e coisas grandiosas. Sim. Ou a civilização do amanhã vai ser uma civilização que é mais uma oca e menos um arranha-céu, ou vai ser um vazio de prédios que depois as plantas vão tomar conta, como Hiroshima, já viu? A Hiroshima 2020, Chernobyl 2020. Chernobyl. Não, Last of Us, Alexandre. Vamos falar com os jovens. Perfeito. Eu tava pensando em Last of Us, mas eu quis ser mais acadêmico. Tá certo. Não, aqui a fuleiragem é comigo, né, Alexandre? Veja só, eu acho que já para terminar, é interessante falar para aqueles que creem em Cristo. Mas, olha, tava pensando no judaísmo também, né, Alexandre? Uhum. O judaísmo hoje em dia, ele não é nem de perto o judaísmo que era do tempo de Jesus Cristo, não é? Aliás, há um livro polêmico. Ó a pedra de novo aí. Ó a pedra de novo, né? O Muro das Lamentações, o templo destruído. Pois, o Muro das Lamentações era o muro de fora do estacionamento, se você quer saber, né? Mas há um livro polêmico, mas eu acho que vale a pena, que é o do Shlomo Sand, que fala a invenção do povo judeu. E ele mostra exatamente isso, de que o judaísmo atual, ele não é em nada o judaísmo sequer do tempo de Jesus e mesmo anterior ali, do tempo da grande Israel, quando Israel foi grande ali nos períodos de alguns milhares de anos atrás. Salomônicos, pois davídicos e tudo mais. Mas o cristianismo hoje em dia, porque tem muita gente que fala aí, a gente volta para a questão do tradicionalismo, né, Alexandre? Uhum. O cristianismo hoje em dia, ele é o resultado de uma série de outros genocídios culturais, ou vamos assim dizer, de autofagia, não é, Alexandre? Sim. Porque, assim, por exemplo, a igreja tem como o seu idioma oficial o latim. A igreja romana. A igreja romana, mas, por exemplo, mas o idioma oficial é o latim. Mas se você for melquita, não. Não. O sírio aramaico. Tem razão. Mas, vamos lá. Deixa eu ficar com o exemplo certo, meu Deus do céu. Não faz eu perder meu raciocínio. Vai, se ilude aí, Pedro Luiz, vai. O que eu tô querendo dizer é exatamente isso, né? A galera que fala assim, mas a missa de sempre. Eu ouvia muito isso. Mas deveria rezar a missa de sempre. A missa de sempre o quê? Que na cabeça dessa galera é rezada em latim. A gente já falou isso muitas vezes, mas a gente agora retoma essa questão. Sempre. Jesus não falava latim. Só falou latim no filme do Mel Gibson. Jesus provavelmente só falava o hebraico porque precisava ler para fazer o bar mitzvah. O que Jesus falava com desenvoltura era o aramaico. Talvez um pouco de grego, né? Por conta do fervilhar das cidades. E nem aramaico e nem grego são utilizados na liturgia cristã, católica, latina. Nenhum deles. O que aconteceu? Nós aniquilamos esses idiomas dentro do seio religioso católico, cristão católico. É ou não é, Alexandre? Não é, Pedro. A gente ainda fala amém. A gente ainda fala aleluia. Alexandre, mas você é muito inocente. Não, deixa eu te falar. Me explico, né? Porque você pode olhar a coisa por dois lados. Ou você, como muita gente faz, se apega a alguns detalhes e diz, olha, isso daqui é que é o cristianismo oficial e babá. Ou, e é o que eu gosto de fazer, e talvez eu até esteja errado nisso, eu gosto de me pegar, Pedro, naqueles pequenos detalhes daquilo que foi, digamos, consumido e, entre aspas, exterminado, e que continua dentro, sabe, da cultura que se tornou hegemônica. Por exemplo, árvore de Natal, carvalho de Thor. O São Bonifácio
foi lá, cortou o carvalho de Thor, falou, que é isso, rapaz? Eu vou exterminar esse deus germânico agora, esse deus nórdico, e tá aí, toda casa cristã e até não cristã tem lá o seu carvalhinho de Thor pra comemorar o solstício de inverno. De inverno. Entendeu? Isso, belamente, pra né? mim, isso é da hora, mano. Isso é, assim, fantástico. Porque é isso, você pode até tentar matar uma cultura. E, infelizmente, às vezes até aniquila totalmente. Mas alguma coisa sempre fica ali engendrado, fica ali guardadinho. E quando você menos pensa que não, eclode, né? Volta a florescer. E pra mostrar que a cultura é viva também. Está viva e tem esse quê de vivacidade como aquilo que é próprio do natural, sabe? Sim. Eu entendo. Eu acho que isso vai também na questão da assimilação, entendeu, Alexandre? Uhum. Porque também o cristianismo, mas também o judaísmo e também o islamismo, ele é a soma de grandes assimilações culturais, né? E aí, eu concordo, acho que a gente deveria fazer um programa sobre assimilação cultural, né? Essas festas cristãs, que eram festas agrícolas, as festas judaicas, que também eram, no que o Islã também se assimilou de culturas arábicas, aí acho que é importante, siríacas. Não é? Siríacas, e colocar aí tudo isso em discussão. Mas eu enxergo, talvez porque eu pense um pouco na ideia do Hans King, né? Uhum. Eu gosto muito da linearidade de pensamento do King, que não é o oposto do Ratzinger, hein, pessoal? Mas é um pouco o oposto do Ratzinger. Em que ele fala de como a igreja ela foi cancelando algumas coisas, né? O modo com qual ela se organizava, o modo com os quais as decisões eram tomadas, uma série de coisas. E aí a gente pode falar, foi se apagando, não é? Foi se apagando traços culturais. Tentando, né, Pedro? Tentando. Algumas coisas resistem, outras não, outras não. Da própria hegemonia vão surgindo novos traços. Se você for pensar em conservadorismo do cristianismo católico hoje, Pedro, quanta diversidade não existe, os caras não se entendem nem entre eles. Nem entre eles. Só em São Paulo tem umas 4 raízes aí que se engalfinham. Cada um que quer ser mais conservador que o outro e acaba dando um contra-testemunho enorme. É verdade. Não, é verdade. Eu não tenho dúvidas aí, não coloco dúvidas em relação a isso. Mas, por exemplo, há aquele livro do Jean-Dominique Crossan, Em Busca de Paulo. Uhum. Né? E há algo que me chama a atenção no início daquele livro, que é a figura de Tecla. Né? Que tinha uma grande importância no cristianismo primitivo. E há numa caverna a figura de Paulo desenhada e a figura de Tecla. E a figura de Tecla está queimada nos olhos e na boca. E o Crossan fala, é o que fizeram com a mulher. Presença feminina na igreja primitiva e que perdura até hoje. Uhum. É forte isso. Sim. É forte isso. Foi tirado das mulheres o mesmo grau de participação dentro daquilo que era possível em uma cultura que era bem machista, o judaísmo do tempo de Jesus. Então o Crossan coloca isso, e para mim essa é uma imagem clara, não é? De como o cristianismo, na sua sequência ou na sua caminhada, ele foi cometendo pequenos genocídiozinhos. Uhum. Não de maldade, não tem nada a ver com o que foi feito com os índios, viu, pessoal? Não tem nada a ver com o que foi feito com os judeus, nada a ver do que está sendo feito com o povo pobre neste tempo de pandemia no Brasil, não tem nada a ver com isso. Mas como a necessidade de crescer foi deixando algumas coisas de lado, você entende? Sim. Olha, a gente vai precisar crescer para esse lado, então a gente vai ter que deixar esse pensamento do outro. E isso deixou muita tradição cristã para trás, que ainda subsiste, coptas, não é? Sim. Siríacos, aramaicos, essa galera aí toda que tem um pé muito mais parecido com o cristianismo primitivo do que nós temos hoje em dia no nosso tempo. Né? O cristianismo moçárabe, né? Ali da região da Península Ibérica. Mas eu entendo, Pedro, isso, e eu acho que a gente nem pode fechar os olhos para esses genocídios, às vezes nem tão pequenos, se você for pensar, por exemplo, no extermínio dos cátaros, ali também
século XIII, por ali, porque tinha, né, essa necessidade de aniquilar o que parecia uma ameaça. Mas isso eu acho que não tem tanto a ver com o cristianismo, nem com o islamismo. Tem a ver com, sobretudo, governante que quer, de alguma maneira, controlar tudo, né? Controlar Sim. as pessoas. E como é que você controla as pessoas? Controlando a cultura. E se as pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua cultura, o que se faz? Mata essas pessoas. Infelizmente, o genocídio cultural era bom se fosse só também da cultura, mas você mata a cultura matando pessoas. Né? Sim. Eu acho que aquilo que eu disse, a necessidade de expansão acaba gerando essas coisas, mas a gente precisa lembrar, e aqui acho que já tá bom de terminar, Alexandre, e olha que era pra ser uma conversa menor essa. Né? A gente precisa lembrar, voltando lá pro começo, repito, né, pela segunda vez, de que tudo isso é muito efêmero, tudo isso passa, não é? É que a gente tem a mania de olhar só a partir do tempo que a gente tá e do local em que a gente está. E aí, em nome de conservar esse tempo e nosso espaço, a gente deixa para trás ou vai eliminando em nome de uma expansão, a gente vai eliminando quem precisa. É o que está acontecendo um pouco no Brasil hoje. É aquela história de passar a boiada, mas é também aquela história de deixa morrer, não é? Deixa morrer, se o Brasil não pode parar. Deixa morrer, porque as coisas não pode ficar a economia ao léu. Deixa morrer, é assim mesmo, saiu na chuva é para se molhar. Só que quem está morrendo é povo pobre, consequentemente povo preto. Então, assim, a que custo vai chegar a sonhada imunidade de rebanho, ou a que custo são essas retomadas aí? O Alexandre escrevia isso hoje no Twitter. Se a gente consegue ficar em casa, é a maior resistência que a gente pode fazer em alguém que está forçando a gente a ir para fora, justamente para que morra mais pobres, para dar menos déficit na Previdência. Até parece que isso é intencional, não é? É aí que reside esses genocídios culturais que vai tirando a força de quem é mais fraco. Alexandre, eu não vou falar mais nada não, eu já tô cansado de falar já. Cara, assim, eu via exatamente isso, né? Que quem tá morrendo é mais preto, pobre e com pouca instrução. E o genocídio faz parte da nossa história, infelizmente, porque é quem tem morrido no Brasil nos últimos 500 anos. E o que nós temos em termos de cultura, quando se fala desse genocídio do povo preto, pobre e que não tem acesso nem à cultura, digamos, elevada, que se chama educação. O que está morrendo, sobretudo, é a nossa memória. Né? Até geneticamente a gente vai para frente, mas aquilo que nós somos enquanto ancestralidade vem se perdendo. Então, temos esse povo que sofre de uma amnésia de quem é e que não valoriza outras culturas, porque é fácil de você, aí sim, falar que a Disney, um tão sonhado lugar para você tirar umas férias. Pensava agora como eu acho patético quando vejo o pessoal dando entrevista com uma máscara e com o símbolo da Nike. Sabe, você tá morto e não percebeu. Você tá sendo atropelado culturalmente e tá dando risada. Sim. E não é nem sua culpa. É porque você sofre de uma amnésia, sofre de uma falta de vontade de sair dos padrões que estão colocando em você a todo custo. E é isso, Pedro. Eu também não vou falar mais nada, que eu queria... Senão a gente vai dormir triste, Alexandre. Eu queria terminar pra cima e não funcionou. não, mas tem muita coisa boa pra acontecer. Bota aí pra terminar a musiquinha do Hulk indo embora naquele seriado antigo. A gente continua caminhando. É isso aí, olha, a gente queria agradecer muito você que continua ouvindo, você que continua partilhando, você que mostra aí para um, para outro. De novo, a gente faz com muito carinho, com muito amor, algo que é fruto do nosso coração, e aquilo que o Alexandre disse lá no começo do jogo, é algo que a gente quer deixar. É bonito que, se a gente olhar a história, aí, hein, Alexandre, 133 conversas
de um parça, de dois parças, melhor dizendo. Às vezes a gente saiu para dar lugar para outros, mas exatamente isso, por amor, para não deixar matar aquilo que nos uniu. E que hoje o que nos une é uma coisa totalmente diferente. Isso é curioso, não é, Alexandre? As mudanças da vida não foram capazes de tirar da gente aquilo que uniu a gente lá atrás, né? Mesmo que a gente viva modalidades diferentes. Loucura. Eu fico por aqui, meu irmão. Vamos nessa, vamos embora. Vamos nessa. Olha, um beijo. Um abraço. E um aperto de mão, né? Bye, bye. Bye, bye. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.